Olá, seja bem-vindo ao canal Pensar Grande. Eu sou o seu anfitrião, meu nome é Éder Luiz e neste vídeo vamos falar um pouco sobre inteligência artificial. As verdades da inteligência artificial responsável e o que seria preciso para que nossa sociedade realmente a implemente. Se você está se interrogando sobre a velocidade com que a tecnologia está avançando atualmente, você deve saber que apenas este ano um homem saudável utilizou inteligência artificial para reviver uma versão interativa de seu amigo imaginário de infância, o forno micro-ondas da família. Esse forno micro-ondas, chamado de Magnetron, imediatamente o acusou da negligência e tentou assassiná-lo. Veja bem, é uma longa história. Tópico do Twitter, mas também é bastante representativo do momento em que nos encontramos como sociedade. As coisas estão se movendo muito rapidamente, impulsionadas em partes iguais pelo ritmo exponencial da inovação tecnológica e nosso próprio apetite insaciável por aplicativos mais inteligentes e mais eficazes. Medido puramente com base em conquistas continuamente ousadas, nossa sociedade está florescendo positivamente. Mas o progresso nunca está isento de consequências, certo? A realidade mais abrangente é que a crescente intensidade das expectativas dos consumidores e a pressão dos negócios para atender rapidamente a essas expectativas deixa executivos, cientistas e desenvolvedores sentido como se houvesse um espaço cada vez menor para a consciência tecnológica, especialmente quando lidam com ferramentas e tecnologia que nem sempre compreendem completamente. Ou seja, alguns grandes modelos de linguagens treinados para prever a próxima palavra na frase também são de alguma forma capazes de multiplicar números de 2 dígitos, mas não compreendemos completamente por que ou como. A inteligência artificial, quase certamente, está no centro desse enigma social, e não apenas porque nem sempre a compreendemos completamente. Hoje em dia, muitas organizações estão constantemente inovando com a inteligência artificial, aproveitando-a como a ferramenta central em um sprint mortal para criar a próxima coisa inovadora que ganha participação de mercado e solidifica o posicionamento competitivo. Essa realidade, nossa capacidade de inovar com e dentro da inteligência artificial, também coloca essa tecnologia em um ar extremamente raro. Mas como estranhamente demonstrado por um forno micro-ondas assassino de repente, a inteligência artificial ainda exige que a controlemos. Não é cognição, não importa o quanto possamos erroneamente atribuir características humanas a ela. No final do dia, é apenas um instrumento que pode ser aplicado a uma ampla variedade de problemas. O ônus do potencial da inteligência artificial, portanto, também recai diretamente sobre nós. Usá-la para criar impacto transformador enquanto ainda o fazemos de maneira responsável, isso significa que precisamos de estruturas, princípios, conferências, educação e tudo mais. Tudo em busca de um credo social sucintamente resumido e compartilhado: inteligência artificial responsável. Para a maioria dos acadêmicos e pesquisadores, esse é o objetivo imediato, mas os especialistas do Boston Consulting Group, da BCG, já estão pensando além desse horizonte para um dia em que o conceito de inteligência artificial responsável esteja tão enraizado na sociedade que não precisemos mais falar explicitamente sobre o conceito. A questão das pessoas com inteligência artificial. Primeiramente, a inteligência artificial responsável pode ser um pouco enganosa. Não se trata de tentar fazer a inteligência artificial agir de forma moral. Isso seria atribuir características humanas a uma ferramenta não cognitiva. Em vez disso,
está focado em como as equipes de liderança e desenvolvimento abordam as tarefas de projetar, construir, implantar e usar sistemas de inteligência artificial que aderem aos valores organizacionais enquanto atingem seus objetivos comerciais. Quando você coloca dessa forma, parece meio simples, mas tome isso de Steven Mills, diretor de responsabilidade e inteligência artificial do BCG Gama, não é? Avaliar os riscos e benefícios do sistema de inteligência artificial é diabolicamente complicado. O desafio é que muitas vezes não há uma resposta clara, certa ou errada, diz Mills. As decisões precisam ser baseadas em valores, mas não há um conjunto compartilhado de valores entre todas as partes interessadas envolvidas. É por isso que é tão importante ancorar no propósito e nos valores de uma organização de uma maneira transparente para funcionários, clientes e público em geral. Um dos desafios é que, em termos gerais, as avaliações de risco e benefício nem sempre foram a principal competência da humanidade. Lutamos como eles, mesmo com situações simples, como escolher alimentos saudáveis para comer. Quanto mais complexa a avaliação de risco, mais é o problema e se agrava. Mesmo nos raros casos em que um risco colossal é claro, nem sempre podemos ser confiáveis para agir em direção ao resultado positivo. A mudança climática vem à mente. Se você ainda não ouviu falar do efeito rinoceronte cinza, agora é um bom momento para investigar. Mas para o ponto de Mills, tomar decisões baseadas em valores com base em como avaliamos um risco é frequentemente mais complexo do que avaliar o risco em si. Os valores são inerentemente subjetivos, o que significa que os valores de dois indivíduos podem levá-los às duas respostas de risco diferentes. Vamos ficar com a alimentação saudável. Enquanto uma pessoa pode considerar a saúde pessoal como uma obrigação para a sociedade ao seu redor, na diminuição dos custos de saúde, por exemplo, outra pode defender a liberdade pessoal de escolha de estilo de vida. Nenhuma das abordagens é inerentemente incorreta, mas elas podem facilmente entrar em conflito em defesa de nossa sociedade. Tomar decisões baseadas em valores em respostas ao risco, seja como compradores ou desenvolvedores de inteligência artificial, está se tornando mais complexo a cada dia, em grande parte porque nosso mundo está se tornando mais complexo a cada dia. Os efeitos dominó e multiordem, sempre notoriamente complicados de planejar, estão se tornando cada vez mais difíceis de gerenciar em grande parte, porque o número de variáveis envolvidas em uma sociedade cada vez mais conectada digitalmente está proliferando mais rápido do que podemos alcançar. Esta palavra, sociedade, é importante aqui, porque muitos riscos de curto e longo prazo do desenvolvimento da inteligência artificial realmente se entrelaçam com problemas sociológicos profundamente arraizados. Tais questões podem ser extremamente difíceis de resolver. Um sistema de inteligência artificial que ajuda a avaliar as solicitações de empréstimo, por exemplo, é muitas vezes incapaz de explicar completamente as questões socioeconômicas sistêmicas que colocam algumas populações em desvantagem inerente em termos de qualificação para um empréstimo e, posteriormente, reembolsá-lo. Mas essas são questões sociais profundamente arraizadas que fazem parte do sistema em que a inteligência artificial funciona. É aqui que coisas como o racismo sistêmico entram em jogo, onde sistemas sociais inteiros foram conectados para operar de uma maneira fundamentalmente tendenciosa. Os sistemas de inteligência artificial são inerentemente de natureza sociotécnica, e isso significa que eles exigem abordagens sociotécnicas para mitigar alguns dos danos que podem surgir de seu design, desenvolvimento, implementação irresponsáveis.
Apenas para uma contabilidade completa, há outra dimensão em que os seres humanos não são bons: reconhecer nossos próprios preconceitos cognitivos. Tais preconceitos têm um impacto profundo não apenas em como um executivo ou desenvolvedor percebe os riscos ou benefícios de uma ferramenta de inteligência artificial, mas também em como mitigar estes riscos e como a inteligência artificial funciona. Afinal, as ferramentas de inteligência artificial aprendem com dados mergulhados em nossos preconceitos e refletem os valores de seus desenvolvedores. A inteligência artificial não pode resolver esse problema. Vale a pena notar que, quando pensamos em preconceito, geralmente o fazemos no nível individual. Esse é o tipo de preconceito que faz a notícia, e é onde a maior quantidade de estudo formalizado sobre justiça na inteligência artificial foi conduzida, onde o preconceito recebe significativamente menos atenção. No entanto, é no nível da comunidade, apesar do fato de que tal preconceito é indiscutivelmente mais complicado e geralmente tem ramificações maciças. Por exemplo, quando uma empresa usa inteligência artificial para decidir onde abrir e fechar novos locais de varejo, eles estão impactando toda a comunidade onde essas lojas estão localizadas. Há vencedores, criação de empregos, receita fiscal, valores de propriedade e perdedores. Mover sistematicamente os locais para longe das comunidades socioeconômicas desfavorecidas perpetua e acelera questões de longa data. Somente todos esses fatores, avaliação de risco, complexidades sociais e camadas sobrepostas de preconceito cognitivo e comunitário, e os obstáculos para instalar uma mentalidade de inteligência artificial responsável em todo o mundo parecem impenetráveis. Colocando em prática o teórico. Todos esses obstáculos, tanto em nível individual quanto social, significam que estamos muito longe desse estado ideal, onde a inteligência artificial responsável está tão enraizada em nosso pensamento que, na verdade, não precisamos pensar muito sobre isso. Esse pode ser o objetivo final, mas agora ainda há uma jornada pela frente. Atualmente, Mills vê a maioria das empresas confiando em duas ferramentas principais para gerenciar a ética por trás de seu desenvolvimento de inteligência artificial: regulamentos federais, estaduais e princípios corporativos. É um bom começo, mas nenhum deles cobre todas as bases. Para Mills, a regulamentação deve ser a barra mínima, uma que as organizações comprometidas com uma abordagem de inteligência artificial verdadeiramente ética devem esclarecer sem pensar. Muitas empresas, no entanto, ainda estão focadas em fazer apenas o suficiente para atender aos regulamentos emergentes, aderindo estritamente à letra da lei, em vez de também considerar o espírito dela, e, portanto, essencialmente terceirizar a obrigação moral para as estruturas regulatórias. Embora o estabelecimento de princípios corporativos possa ser útil como uma ampla luz orientadora, a maioria dos conjuntos que Mills encontrou é de alto nível, demais para ser acionável. Esses documentos geralmente falam de conceitos como transparência, justiça ou explicabilidade, mas não de etapas táticas de desenvolvimento de produtos. Na verdade, os princípios não criam ações, a menos que sejam tomadas medidas explícitas para colocá-los em prática em toda a organização. Essa distinção entre conversa e ação não se perde em clientes exigentes. Havia uma percepção há 2 ou 3 anos de que, se você estabelece princípios, todos os seguiriam, e o problema da inteligência artificial responsável foi resolvido, diz Abhishek Gupta, líder sênior e especialista em responsabilidade e inteligência artificial do BCG.
e fundador e pesquisador principal do Instituto de Responsabilidade e Inteligência Artificial de Montreal. Mas isso não é suficiente, são apenas palavras no papel. Não é que as pessoas sejam mal intencionadas ou as ignorem, mas as pessoas não sabem como traduzi-las em seu trabalho diário. A equipe do BCG Gama está ajudando dezenas de organizações a fazer exatamente isso. Mas para Mills, a necessidade mais profunda é de algo muito mais fundamental. Uma mudança cultural mais ampla na forma como nossa sociedade aborda o desenvolvimento e a implantação da inteligência artificial, focada em possíveis resultados inadvertidos e mitigação de riscos. É aí que a inteligência artificial responsável evolui para algo muito maior do que simplesmente se comprometer com uma lista de verificação ou processo específico. Você tem que pensar nisso como catalisador da transformação cultural, diz Mills. Temos que colocar em prática a governança, os processos e as novas ferramentas. Mas essas são peças. Em última análise, estamos nos dirigindo para uma mudança cultural mais ampla, de modo que a inteligência artificial responsável esteja no subconsciente de todos. Aqui está a pergunta de 1 milhão, 1 bilhão, trilhões de dólares. O que é preciso para alcançar esse tipo de mudança cultural? Educação, diálogo e um compromisso com essa mudança são todos críticos, mas também envolverá algumas escolas específicas de pensamento em inúmeras decisões relacionadas à inteligência artificial, tomadas todos os dias. O princípio mais central para qualquer desenvolvedor ou executivo internalizar pode se resumir à intenção. Antes mesmo de começar a construir uma ferramenta de inteligência artificial, você precisa realmente entender para o que está otimizando e por quê. Então, você tem que considerar os riscos ou desvantagens do que você está construindo e chegar a soluções de mitigação de acordo. Em um nível organizacional, todo o processo deve ser sustentado por uma abordagem para a construção de inteligência artificial que incorpore os valores existentes da empresa. É aqui que Mills e BCG costumam entrar. O BCG trabalha com uma vasta diversidade de empresas, de pequenas empresas humildes a líderes do setor, como a Microsoft, para desenvolver recursos e protocolos que criem uma cultura de uso responsável da inteligência artificial. Eles evitam novos processos, a menos que sejam necessários, garantindo que haja etapas concretas sobre as operações, filosofias e governanças de riscos existentes de cada organização. Agora, acrescente tudo. Quando uma organização se concentra na intenção, considera riscos e planos de mitigação e alinha o trabalho ao propósito e aos valores da empresa. Coisas como regulamentos já são a barra mínima. Socialmente esse é um grande passo na direção certa. Os benefícios para o resultado final. Ainda assim, poucas organizações ainda não adotaram totalmente essa maneira de pensar. Para avançar nessa mudança cultural, Mills e o BCG acreditam que muitas empresas precisam ver benefícios mais tangíveis da inteligência artificial responsável. Mas, para Mills, esse caso já está claro. Eu realmente acho que você deve medir na linha de fundo, diz ele. Não concordo que operar de forma antiética seja mais lucrativo. Há benefícios comerciais reais decorrentes da inteligência artificial responsável. Em outras palavras, construir inteligência artificial irresponsavelmente nem é realmente uma vantagem comercial, é mais como um atalho que não compensa. De acordo com um recente relatório conjunto do BCG e do MIT SMR, as empresas que têm estruturas de inteligência artificial responsáveis em vigor experimentam apenas taxas de falha de 23%, em comparação com as taxas de falha de 32% daquelas sem elas.
Do ponto de vista de dólares e centavos, isso é inquestionavelmente um problema. E as organizações com programas maduros de inteligência artificial responsável já estão vendo inovação mais rápida, confiança mais forte do cliente, maior lucratividade e uma cultura de inovação responsável e melhor. Recrutamento e retenção de funcionários. A dura realidade é que a inteligência artificial antiética também representa enormes riscos organizacionais, na percepção da marca, regulamentação e litígio. O mundo ainda pode estar lutando para aprender a construir inteligência artificial corretamente, mas os governos e as entidades legais estão melhorando rapidamente sua capacidade e disposição de sancionar aqueles que não o fazem. O que antes era o Velho Oeste está se tornando cada vez mais escrutinado, e com boas razões. De certa forma, os riscos de percepção da marca podem ser os mais substanciais. As empresas podem ter um imperativo de negócio para construir inteligência artificial, mas precisam da confiança do cliente para usá-la. E quando uma empresa viola a confiança pública, pode ser muito difícil reconquistá-la. Falhas acontecem, diz Gupta, mas o que corrói a confiança é que, se você não for transparente sobre isso, tente escondê-la e finja que não é um problema. Se você está aberto e diz: "Nós erramos, aqui está como" ou "aqui está o que faremos para consertá-lo", isso cria mais confiança. Então, como, em última análise, você mede o sucesso? Claro, o número de falhas detectadas é um bom marcador. A sofisticação e a perfeição das conversas em torno dessas capturas é ainda melhor. Mas o verdadeiro teste volta à versão de tudo isso que Mills e sua equipe têm se esforçado desde o início. A versão em que a coisa sobre a qual não estamos falando desses tipos de conversas é o conceito de inteligência artificial responsável em si, porque é tão natural quanto respirar. Quando chegarmos lá é quando sabemos que a abordagem se tornou verdadeiramente fundamental. A responsabilidade pela mudança. Por enquanto, a tarefa imediata do BCG continua sendo ajudar mais organizações a iniciar ou continuar incorporando inteligência artificial responsável em suas operações. É uma longa fila para encher, mas à medida que esses tipos de conversas se multiplicam, é uma evidência de que estamos no caminho certo. A vantagem de causar uma mudança de cultura genuína em direção à inteligência artificial responsável é clara para Mills e Gupta, e é uma responsabilidade que eles levam a sério. Eles querem ver uma sociedade onde a inteligência artificial existe como uma ferramenta poderosa, onde é usada de maneira responsável por padrão e onde a tecnologia é emparelhada com os seres humanos, a fim de alavancar os pontos fortes de ambos, combinando o reconhecimento de padrões de inteligência artificial com a criatividade e a capacidade da humanidade de intuir nuances. Mais importante ainda, eles querem que inteligência artificial responsável se torne um termo redundante. Se uma empresa usa inteligência artificial, há muito tempo eles abraçam as responsabilidades que vêm junto com ela. Se o BCG puder ajudar a tornar isso uma realidade generalizada, talvez seja possível abordar algumas das questões mais espinhosas do dia, desde a igualdade de moradia até o crédito justo e a contratação imparcial. E nesse sentido, o que esses defensores éticos da inteligência artificial estão tentando construir não é apenas organizações mais compreensivas, é um mundo mais inclusivo, ganhando uma licença social das partes interessadas para operar sistemas de inteligência artificial. É por isso que é importante ter conversas maiores sobre inteligência artificial responsável. As questões que poderíamos abordar nem sempre são em preto e branco como um claro certo e errado, diz Mills. Quanto mais pudermos ter um diálogo com consumidores, empresas e partes interessadas para começar a normalizar isso,
mas poderemos nos concentrar em coisas como os problemas sistêmicos com os quais os formuladores de políticas podem ajudar e como tomamos decisões na zona cinzenta. Como sociedade, é importante ter essas discussões, diz ele. Nós, como consumidores, temos mais poder do que imaginamos. Esse foi o podcast e vídeo de hoje. Um abraço apertado a todos.